Tava interagindo Não, tava interagindo, ainda, mas ela tava... parava do nada, saía um pouquinho de si e depois continuava. E aí eles ajudaram a contar, né, pra saber se estava ritmado, eles viram que também não tava, mas estava numa frequência já significativa, né? É, Já era a fase já tava latente. fase latente, já não era mais aqueles pródromos, porque apesar de não sustentar por quase um minuto, ficava uns 40 segundos firme, assim. Era uma cólica leve e moderada, e no domingo de manhã começou a ficar mais moderada, mas eu ainda conseguia conversar, tanto que a gente Não, chegou na casa de parto. Mas na madrugada de domingo, É. porque o tampão se refaz, né? É, E aí saiu outro tampão, foi. só que tipo de uma quantidade maior. Aí ela começou a ter as Verdade. contrações mais intensas. Ela começou a fazer mobilidade aqui no corredor. É, eu já tava fazendo há muito tempo, Não, mas mas ficou realmente... é. Eu fui fazendo realmente pra controlar Aí tomou banho Era- quente, mas no banho quente ela teve contrações. Foi. Aí foi aí onde eu liguei pro Casa Ângela. Ali eu Casa acho Ângela. que realmente já tava E aí eles começando. falaram pra gente ir pra lá pra avaliar. E ficar em o observação caso precisasse. Aí a gente chegou lá 7h40, que era o horário da consulta que a gente tinha adiado. Sim. Porque a gente já tinha passado lá na sexta, não, no sábado, né? A gente foi em avaliação no sábado porque eu perdi um pouquinho de líquido, mas não era líquido amniótico, então a gente voltou. Eu fiquei lá umas 3, 4 horas mais ou menos. E voltou. Isso. Aí tinha uma consulta no domingo, a gente não achou necessário porque já tinha passado e ia retornar na segunda. Porém, domingo a gente voltou lá porque ela começou a fase latente. Certo? É. Aí chegamos lá às 7h40, aí Crente que a gente ia a voltar pra enfermeira casa. Yasmin e a Juliana Que foram as perguntou como parteiras tinha que me sido a noite da acompanham. Kathleen. Aí eu falei que a gente não tinha dormido desde sexta, mais ou menos, tinha dormido bem pouquinho. Aí eu falei que a gente não tinha dormido desde sexta, mais ou menos, tinha dormido bem pouquinho. E precisava dela para um parto, se fosse o parto mesmo, precisava dela inteira, então ela precisava descansar. Inteira. Porque ia exigir um pouco dela, então eles encheram Um pouco. Um pouco. Aí elas encheram a banheira e falou pra Catherine, tipo, entrar lá, dormir, descansar dentro da banheira. Foi aí que eu liguei pra Paty e falei, Paty, estamos no Casa Ângela. Paty, minha amiga fisiopélvica maravilhosa aqui. Ouso em dizer que se ela não tivesse, eu não sei se eu teria conseguido. Eu posso, né, assim, falando superficialmente, mas Ela tava numa missa. todo o suporte. Ela não, tô indo pra ir, é hoje. Ela saiu da missa. Ela saiu da missa, aí chegou lá Era no por domingo de volta Páscoa. das 10 horas, né? Acho que não lembro. Sim, não faço ideia também, mas eu acho que por aí. E aí ela já começou, já tomou a frente do que eu tava tentando fazer com a Kathleen. As massagens nas costas, quadril, todo o apoio ela começou a dar. E eu comecei mais a ficar intercedendo, mais orando. Senhor Jesus. Queria ir pro carro orar, gente, no meio do negócio do parto ativo. Eu falei, oração. pode ficar aqui, que Deus tá aqui. Se ele não tiver, olha, eu vou. Olha. Pois é, aí foi isso. Aí Tá aqui. dentro da banheira, ela entrou na banheira umas 9h30 Por aí. e saiu umas 11h40. Então ela ficou umas 2 horas dentro da banheira, mas ela Mas eu teve. fiquei muito tempo no banheiro. Mas ela teve contrações dentro da banheira. Algumas E bem- ali eu já comecei a vocalizar. Pra quem não sabe, o que é vocalizar é gritar mesmo. Então Não, toda vez. mas Não? Não. Você ficava resmungando. Ah, é? É. Eu não tava gritando ainda? Não, você. É um resmungo mais fácil. Gritar mesmo foi. Foi quando ela saiu da banheira que falou assim, ó, você Que vai aí ter eu acho que o músculo parou de relaxar super e ele começou a ativar real. Então. Aí a moça pegou a enfermeira, não sei se foi a Juliana ou se foi a Yasmin, e falou, ó, você precisa sair um pouco da água. Foi. Porque A Paty também senão. falou, né? Pra você andar um pouco, pra você estimular o parto. Aí quando ela saiu da água, A importância de estar em atividade, de estar em movimento. Porque se você ficar ali só esperando. tinha que você- andar um pouco. Você tem que botar- Só que aí quando ela saiu da água, a enfermeira Juliana falou, eu vou fazer o toque, né? Incomoda um pouquinho, mas é necessário pra gente ver o grau que tá, como que tá o bebê. E aí foi quando a Kathleen foi pra maca, e aí ela fez o toque, e aí ela pegou e falou, olha, estourou a bolsa na
Daquele momento em diante, ela saiu de observação e foi internada real. Aí, Pega suas coisas no carro. tipo isso. Arruma o seu Tipo, quarto. tá acontecendo eu... Foi. Mas eu acho que essa hora que eu fui no chuveiro foi a hora mais dolorida. Ah, então, aí depois essa que ela foi a fez hora o... mais dolorida, assim, tipo, de transitar. Então. Porque eu não tinha como cair, sabe, de joelho no chão. Você tem que andar. Porque depois que ela fez o toque, ela falou assim, agora você vai andar um pouquinho, anda até o chuveiro pra você estimular. No caminho era o quê? 10 metros. Não, acho que não dava 15 passos. E aí nesse caminho ela teve umas 3 contrações no corredor, onde ela gritou real. Aí ele começou os gritos depois que estourou a bolsa, por volta das 12h10, 12h15. Por aí. E é muito maluco, porque depois também eu até tentei sentar na bola, mas a posição sentada pra mim foi horrível, assim. Depois do chuveiro, né? Depois do chuveiro. Porque ela ficou um tempo no chuveiro. E aí pediram pra eu levantar um pouquinho pra pôr o cardiotoco. Né? Aí eu fiquei apoiada na maca, eu lembro disso. De eu ficar apoiada assim na maca e ser muito doloroso também. Não, isso aí foi depois da bola. É isso, depois da bola. Tô falando que lá no Casa Ângela, depois que estoura a bolsa, você tem até 24 horas pro bebê nascer. Sim, isso nem passou na minha cabeça, pra vocês terem uma noção, como eu já tava ali, eu já tava bem desvinculada da realidade. Bem desvinculada. E aí algumas enfermeiras falou que ia nascer de madrugada. A Paty, toda a experiência que ela tem, ela falou, vai nascer lá por umas 8 da noite. E eu ouvi isso de fundo, gente, eles conversando, eu falei, gente... Não, ele não vai nascer, ele vai nascer máximo até 5, ele vai nascer antes. Não, e você imagina, eles falando isso, eu assim, gente, imagina eu ficar 8 horas nessa condição que eu tô aqui agora. Não, pelo amor de Deus, esse bebê vai ter que nascer logo. Não que eu estivesse com pressa, mas o fato de imaginar que eu ficaria naquela condição de dor por 8 horas me deu um certo... Depois desse flash do cardiotoco, deu levantando, porque eu não consegui ficar sentada na bola, e eu senti um ploque. Lembrei, eu senti um ploque quando eu tava na bola. Eu falei, gente, eu senti um ploque. E era um ploque mesmo, eu ouvi dentro de mim sabe assim? Só que não saiu nada, só senti esse Mas aí som. O que acontece? Nesse ploque, ela tava sentada na bola. Aí as enfermeiras falaram assim, vai ter que fazer o cardiotoco. Foi. Aí fizeram o cardiotoco, colocaram em você e você ficou apoiada com as mãos na maca. Sim. Isso. E fazendo porque os batimentos do Jonas, ele caiu. Sim. E pra quem não sabe, quem acompanha isso, eu acompanhei muito a Bia Herief. E ela falou, eu lembro muito bem dela falando num podcast que quando a frequência do bebê diminuía, ele tava muito mais perto do nascimento. E eu falei, caraca, era isso que eu precisava. Porque pra eles foi uma informação meio desesperadora, no sentido de, ai meu Deus, a frequência do bebê tá diminuindo, mas eu sei porque ele tava se esforçando pra sair, assim como eu estava fazendo força pra que ele saísse. Aí a Yasmin chamou a Juliana falou, não, vamos parar na maca, se ela mudar de posição e o batimento voltar é porque ele tá... caminho mesmo. Aí foi isso, de que feito. Ela deitou de lado na cama, e aí os batimentos do Jonas subiram pra 140 e começou o vídeo. Nessa posição aqui, gente. Você vai ver mesmo? Não sei. Eu gravei, né, pra ver. Eu gravei, né? Mas tá com som, deixa eu... Tira um... Ai, deixa eu vou morrer. Posso passar um pouquinho, senão vai ficar 17 minutos aí. Não vou ficar 17 minutos. Calma aí. Eu vou colocar na parte já. Eu só lembro dele falando assim, vai, Bê, ele tá... O que você falou no meu ouvido? Ele tá chegando? O que você falou? Ixi, eu não falei muita coisa. Pode ver a partir daí. Ai, Jesus. Mas é bonito. Eu sou Tá bom, mas eu posso... Eu sou um outro homem depois de 31 de... Depois do dia 31 do 3. Coroa? Mano. É uma dádiva, é bonito o parto. Fora o grito. Porque assim, essa parte foi que ela mais gritou. Ela mais gritou, né? É porque é impossível, né? É. Gente, tá ali! Gente, é minha amiga. Nossa, ela fez a rotação interna do quadril pra ajudar no passagem. Meu Deus do céu. Gente, ele ficou mó tempão ali embaixo. Ficou.
Nossa, eu lembro que Olha, ele acordou. depois do Jesus, Você tá falando alto? Jesus Cristo, ele veio mesmo. Falei? Aí eu lembro que eu tentei fazer uma contração sem vir a contração, tipo uma força. Mas eu falei, cara, eu vou ter que esperar a contração porque é muita força, eu sozinha não vou conseguir. Eu ia esperar o roteiro mesmo. Gente, mas queima muito, gente, quando tá lá embaixo. É aquele negócio que eles falam do coroa, do círculo de fogo. Esquenta, queima tudo. Aí eu comecei a cantar, porque foi o único jeito que eu percebi. Peraí. Vou ter que baixar. Foi o único jeito que eu percebi que eu não relaxaria pra ele dar a sensação de que se você relaxa, ele vai voltar, sabe? Aí foi o jeito de eu manter a força pra fora. Meu Deus, se minha mãe vence aquela caidora pra trás. Gente, que lindo, eu não acredito que eu já vivi isso. Mano, que bagulho louco. E assim, depois que nasce o bebê, nasce a placenta também, né? Mas foi super rápido, né? Acho que não deu uns 5 minutos. É. Ela já parou de pulsar. Parece bife de fígado. E aí a gente... Ele cortou com um bisturizinho, ele cortou o cordão. E eu não tive laceração, foi do períneo, nada, graças a Deus. teve Eu um ponto tive no um vazio. pontinho de alguns vasos que ali da região mais externa. Mas foi, assim, uma bênção. Do começo ao fim, eu confiei muito no processo de que as coisas seriam como teriam que ser. E graças a Deus foi tudo bem. A estadia, né, a permanência da nossa família na Casa Ângela foi muito boa. Eu recomendo para quem quer viver essa experiência. E é um nascimento, né, gente? Não tem como ser minimamente comum, apesar de acontecer todos os dias, em todos os lugares. Eu acho que é algo sempre extraordinário, mesmo que aconteça repetidas vezes, em todo canto, e seja algo que aconteça desde que a humanidade é a humanidade.